E eu tinha muito medo de casar. Se eu ficar em casa, eu guardo para apanhar, tô fora. Entendi. Eu tinha um medo, um trauma Do de histórico. viver. Meu objetivo de vida era, vou ficar de maior, vou sair, vou ter meu dinheiro, meu emprego, minha casa. Pronto. Consigo trabalhar, tenho força, perna, braço. Vou embora, vou deixar de ser um peso para a vida da minha mãe e sigo a minha vida. Só que Deus, Ele nunca tira a gente de Lodebar do mesmo jeito. Ele só tira para honrar, né? Deus jamais ia permitir que eu saísse envergonhada, da onde eu lutei para sobreviver. Meu Deus, desse jeito. Então passou o tempo, eu vi as minhas amigas e a igreja. Jesus é diferente da igreja. Jesus é pai, de verdade. A igreja é a união de pessoas problemáticas que se juntam ou para matar ou para fazer viver. Né? E a gente tem que entender isso, senão a gente nunca vai achar igreja nenhuma que preste. Não. Né? Porque não não tem somos igreja perfeitos. perfeita porque nós não somos Exatamente. perfeitos. Então, quando eu parei, eu disse pro meu amigo Igor, Igor, eu vou orar para casar. Eu digo, tu é doida, mulher, tu nova desse jeito. Eu digo, eu vou orar para casar. Jesus vai me dar um marido. E eu quero o marido da Assembleia de Deus. Quero daqui não. Quero tudo desviado. Esse é tudo desviado. Eu quero crente da Assembleia de Deus, que use calça, paletó e gravata. Ele, eita, mangava, porque era uma cultura bem batista, é diferente a visão. E eu fazia, né? Quando eu comecei uma oração, eu levava uma Bíblia extra, botava no banco do lado. Tem um tempo ainda, né? Vai me dizendo o horário. Tem. Que eu falo muito. Tem. Vá dizendo. Aí eu botava a Bíblia de um lado e eu fazia a minha oração. A oração do Salmo 70. Deixe ela que ela faz a oração. Deixe ela, aprenda aí com ela. O que passou, passou. A gente cria coisa nova. E se não criar, Deus faz algo novo. Quer dizer, né? que você já fez ali um ato profético. Profético. Levou a Bíblia do marido e botou do lado ali. Profético. Eu tinha 2 Bíblias, que eu gosto muito da versão Eu já de jovem. entendi, viu? Você nem falou, já peguei a visão. Exato. Deixe ela. Então, um segredo aí para solteirona. Olha a dica. Aí eu levava, deixa o povo se escandalizar. Porque quando vê, vai se admirar. Meu Deus. Aí eu botava a Bíblia lá, a igreja não tinha essa cultura. Deus já ensinando. Porque ele ensina, ele é pai. Eu botava a Bíblia, me ajoelhava e disse, Senhor, manda esse homem, pelo amor de Deus, vai me tirar desse inferno, dessa vida que eu vivo, dessa tribulação. Você dessa queria casa. um Boaz na sua vida. Um Boaz. Era um Boaz, um homem mais velho. Eu queria um homem mais velho. Alguém que lhe resgatasse. Mas Deus sempre faz melhor, né? Aham. Esse minha filha sofreu demais, cuidar de idoso não dá. Mas eu queria um idoso. Eu orava pelo homem idoso, né? Aí eu disse, Senhor, me dê um idoso, Senhor. Né? Aí eu lembrei de uma irmã. Que ela disse assim, Jesus pode ser até aleijado. Jesus mandou um problema tão grande para ela, eu melhorei minha oração. Eu disse, faz a tua vontade, Jesus, que ele pelo menos te sirva. E que seja crente, pelo amor de Deus, de verdade, para não fazer o que meu pai fez com a minha mãe. Eu só orava isso. E eu botava ali a Bíblia do lado e orava. E começou aquela brincadeira. Quem passou a adolescência na igreja vai saber como é essa resenha, né? E começou aquela brincadeira. Eita, Lohane tá namorando. Tá sabendo que o Lohane tá namorando? Aí aquela resenha dentro da igreja. Quem é? E ninguém sabia das dores, ninguém sabia do que eu tinha passado, ninguém sabia de nada, né? Porque para profetizar, você não precisa contar nada para ninguém. Você profetiza, né? Aí eu, coisa das meninas, o Lohane tá namorando. Aí um amigo meu que gosta muito de brincar, ele disse, é o Ive. Eu digo, oxi, Ive. O invisível. Eu digo, olha, o inimigo tá te usando a terra. Aí era aquela brincadeira. Aí quando era culto de jovem, mocidade, aquela coisa toda. Peraí, o Ive. O Ive, vai bater O lugar no do Ive. Ive, vai pra lá. Cadê o Ive na fila? Era aquela brincadeira. Segura a Bíblia do Ive. Né? O invisível. Até que um dia, 3 anos depois de oração. Meu Deus. 3 anos depois de oração. Tem a virada do ano. De 2007 para 2008. Viradinha do ano. Senhor, eu já estou de maior, eu falei. 3 anos orando. Misericórdia. Então faça o seguinte, me dê um emprego bom para me sair dessa casa. Para dar um sossego à minha mãe, para ela viver a vida dela em paz, né? Com o marido dela. Porque você ainda estava em pé de guerra com sua mãe ainda. Não, o engraçado é que eu e minha mãe, a gente nunca brigava. Mas assim, também não se amava ali, né? Não, eu sempre amei minha mãe. Só que eu não sei o que aconteceu na vida dela, que ela nunca me aceitou como filha. Sim. Né? A minha avó, por parte de pai, disse que eu sou fruto de um adultério. Mas eu não sei. Sim. Eu não sei se ela não gosta de mim por isso. Eu não sei se ela não gosta de mim, eu não sei. Ela só não gosta de mim. Né? E a gente, com o tempo, a gente aprende a lidar com isso. Né?
A gente não pode ficar apegado a coisas que não vai levar a gente para a promessa, né? É minha mãe, vou amar para ela até o fim da vida dela, sabe? Vou honrar ela, como a Bíblia diz. Só que eu entendo o espaço dela. Ela não me quer na vida dela, ela não me quer na casa dela e tá tudo bem. Sim. Eu não vou deixar de ser feliz, eu não vou deixar de viver momentos, eu não vou deixar de sorrir por algo que já passou. Não vai parar a sua vida por causa disso. Exatamente. Deixa eu me consertar aqui, que eu fico uma monstra chorando. Não, você tá Olha. linda. Então, assim, o pessoal... Fazia 3 anos que todo mundo Orando. brincava com você, porque Brincando. o Iver não aparecia. Até que um dia... E engraçado que o povo da igreja dizia assim, mulher, tu não vai casar, não. Oh, meu Deus. Tu tá ficando velha. Eu digo, oxi, velha. Mas não aparecia pretendentes, não, assim. Porque na igreja, 18 anos já é muito velha, né? O povo já velha, desespero. Antes era, né? Né? Hoje nem hoje tanto. já tá mais tranquilo. Na época, eu me desesperava. Eu disse, minha gente, eu não tô velha, eu sou uma adolescente. Sim. Né? A gente tem que se estruturar. Se casar sem estrutura, vai padecer, né? Apesar de quando mesmo que a gente se estrutura, quando Deus quer provar, não tem estrutura Não que tem fique pra de onde pé. correr. Aí era aquela resenha dentro da igreja. Era muito desconfortável viver na minha casa, mas era muito bom estar na igreja. Por isso que a igreja tem que ser um ambiente saudável. A igreja tem que ser bom de estar. Né? Os pastores, eu sei que tem um monte me assiste. Seja educado. Tanta gente em Alagoas me perdeu como ovelha. Sim. Tantos lugares, eu conheço muitos lugares. Eu sempre fui da Assembleia de Deus, mas eu conheço muitos lugares. E pensei muitas vezes em sair. Né? A tentativa que eu saí, misericórdia de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, Deus é bom, Brasil. Deixa abaixo, quem assiste minhas lives vai entender. Eita glória, não tá vendo misericórdia. Deus é bom, Brasil. Aí, nunca saí da Assembleia. Quando eu casei, entrei na Assembleia, fiquei na Assembleia, né? Bleiana raiz. Tô maquiada aqui, porque eu não vou aparecer um monstro. O negócio vai ficar salvo há anos. Mas eu não gosto no meu cotidiano. Eu não uso, é uma coisa minha. Sim. Não é doutrinária, é minha. Eu não tenho vaidade. Eu vim de rasteira, botei o salto, porque eu sei que vai filmar. Mas eu não gosto. Quem é amigo meu sabe. E a gente lá conversando, brincando, meus amigos brincavam, diziam assim, tu nunca vai casar, tu não é filha de pastor. Tu não tem dinheiro, tu isso, tu aquilo. Me lembrando uma realidade que eu já sei. Sim. Né? E eu nem aí. Nunca me importei para a opinião de ninguém. Isso são dores que vão acumulando e você vai ficando livre disso. Aquela história, tu me ajudou? Não, não opine. Eu fui vivendo isso, eu aprendi a me defender só. Não tive pai, não tive mãe. Então, o que os outros pensam, a opinião dos outros, não vai fazer o menor sentido na minha oração. Vou continuar orando e crendo, né? Aí eu orava, brincava, até que um dia, uma amiga minha, né? Amiga assim, colega de igreja, ela disse, olha, tem um menino, tu vai gostar. Aí eu disse, eu quero não, tô orando, quero não. Tem um menino que tu vai gostar. Ele é da Assembleia, doidinho assim, dá certinho com tudo. Eu disse, oxe, doido? Já basta de doido, meu irmão. Dá 2 doidos juntos, não vai dar certo. Eu brincando. Eu disse, quero não, mulher, eu quero um homem responsável. Mulher, mas ele é da tua idade. Eu disse, eu não quero, eu quero um homem responsável. Um homem que possa me dar uma estrutura. Um pai. E Deus não tinha um pai para mim, porque ele já era meu pai. Deus tinha para mim um marido. Meu Deus. Ele não tinha um pai. Deus já era meu isso. pai. Tremendo. O valor Glória a que Deus. Deus me deu como filha, meu marido jamais poderia me dar. Aham. Ele pode me amar, mas ele sabe que se mexer comigo, eu tenho um pai. Deus não ia dar a vaga dele para o meu marido. Ele ia me dar um marido. Então você que está orando, ore direito, minha filha. Ore direito. Não peça um pai, porque Deus é seu pai. Peça um marido. Amém. Que Deus tem um marido, né? E ela falava para mim e falava de mim para ele. Quando foi um dia, o Júnior veio da faculdade. E eu trabalhava na lanchonete. Ia para a igreja, né? Eu só podia ir para a igreja dia de domingo. Eu não perdia a consagração. Era o dia todinho na igreja, né? Porque era muito bom estar na presença. Estar na minha casa era um lugar muito desconfortante. Mas a igreja era maravilhoso. Estava com meus amigos. A gente falava de Jesus, era muito bom. Ah, se eu pudesse levar um colchão para dormir na igreja. Né? Era um lugar de paz. Quando foi um dia, o Júnior vai comer na lanchonete. Quando ele vai comer na lanchonete, ele olha, essa mulher é feia. Ele fala para minha amiga. Aí ele disse, ela é linda porque ela tá de touca. A minha amiga era magrinha, a mulher era uma Barbie. Hoje eu virei uma Barbie grávida. Mas eu era uma Barbie. Ai, toda gente. trabalhada na magreza bonita. Era bonita. Deixa ela que era um sucesso. Aí, quando pensa que não, ele chega, né? Aí ele fala isso pra minha amiga. Eu disse, esse magro, Deus me livre e guarde. Tá repreendido todo espírito de engano. Aí minha amiga disse, você é doida? Eu disse, não, minha filha, foi ódio à primeira vista.
Eu detestei o pastor, ele me detestou. Só que o tempo passou, né? E havia uma rede social que tinha na escola particular, ele até falou, e ele me viu. E o Júnior, engraçado que ao longo dos anos eu orei, a gente tem que orar bem oradinho, como ele diz, né? Eu orava assim, Senhor, que a promessa me alcance. Eu não tenho fôlego para estar correndo atrás de promessa. Se for para ser meu marido, que venha atrás de mim, que me honre, que me peça. Eu não sou mulher. Deixe ela que ela é da década de 90. Eu sou mulher de correr atrás. Eu não ia, né? Quando você está esperando uma promessa, você não corre atrás. Ela vai chegar até você. Mas ore, né? Aí tem que orar, tem que vigiar, olhar o campo minado da terra. Pois é. Colher o cesto, pegar as espigas desdentadas. É muito trabalho. Tá ali, trabalhando, né? Parada Tá complicado não. aparecer um Boaz. Tá complicado. A gente sabe como é difícil. Aí, quando o Júnior migra, se eu não me engano, ele foi o Orkut antes do Facebook. Aí migrou do garagem pro Orkut. E ele entrou, porque essa amiga minha tinha adicionado ele em mim e eu nele, eu sem saber. Porque podia, sei lá como era. Quando ele me vê, ele disse, quem é essa menina? E começa a conversar, né? O MSN. Sim. Que não existia bate-papo nem nada disso, era o MSN. MSN. E torpedo. A gente começa a conversar e eu disse, sei não, irmão, quem é você não? Eu sempre fui muito curta e grossa. Eu sou bem grossa. Mas eu já sou muito grossa, né? Nunca dei ousadia, não. Sim. Né? Por isso que meus amigos diziam que eu não ia casar. Você é direta. Sou muito direta. Vai muito. direto ao ponto. É isso, não, isso. E pronto. Aí o Júnior conversando comigo, aí ele disse bem assim, eu sou desastrada também. Aí quando eu pensei que não, o Júnior conversando comigo, ele disse assim, irmã, onde é esse evento, irmã? Onde é isso, onde é aquilo outro? Que menina adiantado. Ô, irmão, tu é de que congregação? Deixe ela, que ela faz o crás dela. Sou da Assembleia de Deus. Eu disse, pá, peraí que é da Bleia. Né? Aí eu disse, irmã, você me conheceu aonde? A gente tentando conversar, né? E que menino adiantado. É só mais um amigo. Eu pensei, né? Passou o tempo, eu detesto o show evangélico. Eu detesto. É mesmo? Não gosto de pular, não gosto daquela agonia, daquele corre-corre. Eu sempre fui uma velha jovem. Ah, sim. Uma jovem sim. velha. Porque tem shows e shows, né? Shows e shows. Né? Um show Depende muito bom. de Um quem show vai muito lá. bom da Cassiana. É um show que vale a pena você assistir. Sim, Evelyn Braga. O DVD da Sara é uma bênção. Aí, shows mais tranquilos eu gosto. Mas aquele show de pula-pula, da doidice de oficina, eu não gosto. Nunca gostei. Sim. Né? Porque eu vim de uma cultura mundana, assim, o povo da minha família era de festa e dava briga no final, era aquela confusão. Eu não gosto, nunca gostei. Resumindo, eu tô espírito velho, né? Eu só Jesus na minha vida. Não gostei. Não gostei, mas a pessoa que é solteira é importante estar em ambientes. Sim. Para fazer, como é que o povo diz? Network. Tem que fazer os network da vida, senão fica para trás. Vigia. Aí quando eu penso que não, ele conversando, um amigo meu, Igor, me deu um ingresso da Nívia Soares e do Kleber Lucas. O Kleber Lucas estava estouradíssimo. Sim. A Nívia tinha acabado de sair do Diante do Trono, estava estouradíssimo. Sim. Mas é um show que pula muito. Quando eu chego lá, que eu vejo luz, um fedor, que eu não sei por que vai para um show sem tomar um banho, né? Um fedor, aquela confusão, um monte de jovem. Eu digo, meu Deus, eu vou sair daqui. E o Igor vê o Júnior no meio da multidão. Quando o Igor vê o Júnior no meio da multidão, ele diz, Lohane, o menino que tá te paquerando é bonito, olha ele ali. Esse Igor é amigo meu até hoje, ele é médico, é um dos médicos aqui de Maceió. Um beijo, Igor. Aí o Igor disse, olha ele ali. Quando eu olho, eu digo, oxe, vou nada, o Júnior com um monte de gente da igreja, né? Que o Júnior era o sucesso do Clima Bom, ele era o sucesso do Clima Bom. Daqui eu abro, sei lá de onde era lá que ele falava. Sim. Aí ele tava com uma turma grande da Assembleia de Deus, que o Júnior, diferente de mim, ele nasceu e se criou na igreja. Né? Ele conhece a parte boa Sim. e a parte ruim, né? E ele com um monte de jovem. Eu digo, Deus me livre, esse menino adiantadíssimo, eu gosto de homem discreto. Jesus ouviu tudo, menos isso. Ele disse, você não pediu. Não pedi, né? Foi uma coisa que Não tava lá na lista. Ficou no pensamento, né? Sim. Aí eu disse, menino adiantado, Deus me livre, tá com esse homem passando vergonha. Não, eu gosto de homem discreto. Quando eu me sento, na época, nesse show, eu era um sucesso. Eu era a coisa mais linda do mundo. Aí nesse show, tinha 3 obreiros da igreja que eu congregava que estavam orando para namorar comigo. Porque agora não é mais isso, mas na época orava-se para namorar, né? É. Porque se desse negócio ruim, o negócio era sério. E o pastor botava na disciplina, a confusão era grande. Aí eles estavam orando e eu não queria. E teve um que orou lá, o bichinho, uns 3 anos. Ele disse, eu vou ser a resposta. Eu disse, não, que Jesus não falou.
Resultado, eu arrumei uma mulher pra ele casou com a menina. Eita. E foi um livramento. Deus me livre e guarde. Ficar Amém. naquela benção. A benção não era bem de jeito nenhum. Ele era horroroso, o bichinho. Aí eu disse, meu Deus, não dá certo. Aí eu sentada lá no cantinho, eu disse, Senhor, tem 3 varão. Olha, eu sempre fui fogueada, eu sempre fui do Pentecoste. 3 pra escolher. 3, olha, não Menina. dá certo. Pra cada ano uma prova, ele tinha mandado pra me escolher das provas. Qual você vai querer? Qual das provas você vai querer? Nenhum passou nas minhas exigências. Exigente. Não era isso, era medo de sofrer e ser mais uma que deu errado. Deus vai arrancar o medo, né? Que tem gente que não avança para a próxima etapa por medo. Por medo de mais uma vez. O não a gente já tem. O sim é lucro. Né? A gente não pode ter medo da próxima etapa. Porque lá está aquilo que você precisa. Meu Deus. Já deu a hora? Não, né? Foi o ar. Tô vendo apitando aqui, tudo tão automático. Aí, quando penso que não, o Júnior vem no meio da fumaça, eu sentadinha, eu disse, Senhor... Bem filme, né? No meio da fumaça. Bem filme. Deixe ela, que o Titanic chora quando ouve a história dela. Aí eu disse, meu Deus, eu me encostei na parede. Eu disse, meu Deus, traga pra mim o homem que eu vou casar. Quando eu abro o olho, vem o Júnior. Mago na minha frente. Uma listrinha, gritando que ele fala alto. Onde é que tu tava? Eu te procurei. Eu digo, misericórdia, Senhor, cancela a oração, que essa daí não foi de Deus, não. Eita, meu Deus. Ele chega no meio do nada. Aí ele disse, onde é que tu tava? Com você. Comigo. Adiantadíssimo. Quando alguém é pra ser de alguém, não tem vergonha. E a gente tem que entender isso pra não estar lutando por aquilo que não é. Ele chega pra mim e diz, onde é que você tava? Eu lhe procurei o show todinho. Aí eu olhei assim, eu digo, eita, meu Deus, que prova, mais um. Já tentei, foi mais um, valeu, meu pai do céu. Aí ele sentou perto de mim, a gente conversando, e ele é uma conversa boa. É. E o pastor Júnior, ele tem um diálogo bom. É, mas ele é muito sério. Você sabia disso? O Júnior, ele é muito na dele. Sim. Ele é muito parecido com o pai. Ele se abre assim quando se sente muito confortável. O Júnior do altar é o Júnior da vida. O Júnior do banco da igreja é um Júnior diferente. O Júnior do banco da igreja, ele é o Júnior formado para entrar mudo e sair calado. O Júnior do altar é o Júnior da vida. O Júnior que prega é o Júnior da vida. Que a vida ensinou. Isso. Ele é essa alegria mesmo e tudo. Mas Sim. na cadeira da igreja, ele é o Júnior da cadeira da igreja. Sim. São pessoas diferentes. Por isso que quando às vezes vê a gente sentado, o povo tem até medo, porque a gente é muito calado. Né? Apanhamos muito para aprender. Né? Então, eu sou eu aqui, eu sou eu pregando, eu sou eu nas minhas lives, eu sou eu na vida. Sim. Mas na cadeira da igreja, eu sou a Lohane. Interessante, lembrando do seu pedido, que você fez a sua lista, e eu lembrando aqui que muitas vezes Deus não vai dar a você o que você está pedindo. Uhum. Mas ele vai dar o que você precisa. Muitas vezes ele não dá o que a gente quer, mas vai dar o que a gente precisa. E para você era o pastor Júnior. Meu marido. Né? Eu me emociono muito, porque o Júnior me ensinou valores. Né? Não dando coroa a ele. Não. Mas ele me ensinou valores, princípios. Porque eu vim de um lar totalmente desestruturado. Ali a gente se conheceu. Depois dali eu fui cantar no casamento da Luciana, que era a Luciana e o Luciano. Fui cantar. Ela era muito pentecostal. Eu tenho o buquê desse casamento até hoje. Certo. Eu devia ter Porque trazido. ali, pois é. Eu devia Mas vamos ter tirar uma trazido. foto, tira a foto. Quando eu chegar em casa, eu tiro e mando. Pronto, vamos mostrar aqui na foto, na edição. Eu tenho o buquê até hoje, que a Luciana me deu. E ela disse, você vai pegar o buquê. Eu peguei o buquê, como ela disse. Eu tinha conversado com Deus em casa, eu já estava gostando do Júnior. Mas eu tinha muito medo de sofrer novamente. De ser mais uma decepção. Né? Você jovem que está me assistindo aí, guarde o seu coração. Namoro é muito bom, mas traz decepção. Traz um desgaste, desconfiança, insegurança, né? E eu vi tanta coisa ao longo da vida, passei por algumas coisas que eu tinha medo de ser feliz. A insegurança nos rouba a alegria de ser feliz, eu tinha medo. A felicidade bateu na porta e eu quase botava a felicidade para correr. Graças a Deus que a felicidade foi mais forte do que eu. E ela entrou na minha vida. Quando
Eu conversei lá com o Júnior, a gente foi para um casamento, Deus usou e tudo e tal. Eu não queria namorar com o Júnior. Ele queria, o Júnior é muito romântico, apaixonado, né? Aí ele parou na frente da Assembleia, a gente foi para o culto dos jovens, que era quinta-feira, e eu não era da Assembleia, e quando eu estava lá na Assembleia, Deus me lembrou, ele disse, lembra que tu me pedisse um assembleiano? Eu não namorava com o Júnior. E o Júnior parou, olhou para mim e disse assim, eu vou casar com você. Eu disse, você não vai. Não vai de jeito nenhum. O inimigo tá ali usando. Eu disse para ele, irmão, a gente só é amigo. Eu sou muito doida, nós dois juntos não vai dar certo. Aí ele olhava assim, eu vou casar com você. Ele dava certeza daquilo, né? Quando a gente saiu de lá, foi todo mundo para Tapioca, que ia, né? Era costume toda quinta-feira, que ia. Eu lá sentado, aí o Júnior amostrado. O Júnior sempre foi amostrado, né? Mais jovem, era muito amostrado. Aí ele disse, por favor, uma tapioca para minha namorada. Eu parei na frente de todo mundo. Namorada, irmão? Aí ele, oxi, não é namorado todo errado, né? Não é namorado. Eu não namoro com o senhor, não. A menina me diz, ela é solteira, fulano, ela é solteira. Aquela brincadeira na mesa. Aí ele disse, não, ela é minha namorada. Falando com isso, a gente só brincando e tal. Passou um tempo. No dia do meu aniversário, 28 de janeiro de 2008, ele me pediu em namoro. E eu não queria namorar com ele, né? Eu tinha medo de ser feliz. A vida me maltratou tanto que quando a felicidade veio, eu queria botar ela para fora, né? Mas Deus, ele é muito bom. Ele não permite que a gente desperdice as nossas oportunidades. Você queria se sabotar sem a intenção, mas... Exato. Porque a gente que sofreu muito na vida, chega um ponto que ninguém sabota a gente. É a gente mesmo que vai se sabotando. Por medo, por insegurança, né? Eu dizia, eu não vou ser feliz. Para casar, para viver igual a minha mãe, eu não quero. Se não der certo. A vergonha de ser separada, eu tinha muito isso na minha mente. Porque a minha família em si, todas as mulheres, elas são separadas. A única que não é separada é minha tia Bárbara. Ela tem um casamento de quase 50 anos. A que foi me buscar. Mas todas são separadas, né? E eu tinha muito medo de levar esse legado para frente, né? Mas Deus entra, interfere no nosso futuro. Quando o Júnior insistiu muito e a gente marcou a data, no dia da profecia que eu ia casar, Luciana é um vaso de Deus, ela olhou para mim e disse assim, falando em mistério, né, casamento, né? Por isso, quando eu vejo aqueles vídeos das noivas entrando na marcha, não julgue. Sim. Às vezes foi tão difícil alugar aquele vestido, foi tão difícil tudo. Tá sendo grata, tá expressando a adoração dela, Exato. né? Eu não sou muito mas tem gente que é, sim, e tá tudo bem, né? E ela, na marcha pesada, ela olhou para mim e disse assim, tá vendo aquele moço ali? Aí o Júnior olhou assim, se escondeu. Disse, daqui a 6 meses você casa com ele. Disse, deu data. Deu data, menina. Eu disse, tá repreendido. Daqui a 6 meses casar com esse homem. Não casa nunca, somos adiantados. Gente, era só amigo. Disse, vou nada, minha carne pura. Mulher lava a boca. Ela falando em mistério. Ela disse, pode marcar a data de hoje. 28 de 1 de 2000. 28 de 1 de 2008. Passaram-se 6 meses, a gente começou... Não, o casamento dela foi dia 26. 26. De janeiro. De janeiro. 26 de janeiro de 2008. E foi passando o tempo, e a gente começou a namorar, fui conhecendo o Júnior me conhecendo. E ao longo da minha vida, todo mundo que se arrodeava de mim, para ser uma boa influência, a minha mãe botava para fora da minha vida. E quando a minha mãe viu que ia perder a funcionária e não a filha, ela fez de tudo para tirar o Júnior da minha vida. Eu não estou falando, fez de tudo. Ao ponto dela olhar para mim e dizer assim, eu já consegui o que queria, deixe ele. Ao ponto dela pegar pessoas que eu tive um namoro antes, eu tive uma vida antes do Júnior, botar para ir para minha casa para tomar café, para ligar para o Júnior chegar, para ver a pessoa lá, para achar que... Um monte de coisa ela fazia. Entendi. Só que o Júnior acreditava muito em quem eu era, sabe? E ele ficava olhando assim, ele via minha sogra minha cuviteira, Socorrinho, minha cuviteira, né? Amor da minha vida, né? A Socorrinho. Socorrinho é minha parceira. Ela me mandou uma mensagem hoje que a gente acabou de rir. Sempre tem uma, né? Sempre tem uma. Aí a minha sogra disse, olha, o inimigo tá usando sua mãe, vigie, que você vai casar com meu filho. E a gente foi 6 meses com uma profecia, casei. Com 6 meses? Com 6 meses de namoro, casei. E como foi o casamento? Eu tinha tudo para não ser nada. Você acha que foi como o meu casamento?
A minha mãe começou a me trancar dentro de casa. Não queria me deixar ir para a igreja. Já era crente? Já crente. Tomou meu celular. E a funcionária da minha casa, a Maria, me emprestava o celular escondido. E quando foi um dia eu não aguentando mais, eu fui conversar com a minha pastora, Fátima, que hoje ela já dorme no Senhor, esposa do pastor Claudino. E eu conversei com a Fátima. E eu disse, Fátima, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu estou querendo casar com ele, mas a minha mãe está me proibindo de vir para a igreja. Imagina você falar isso para um pastor, sua família sendo crente. Eu não estou podendo vir para a igreja, eu estou sem celular, estou sem comunicar com meu namorado. A gente quer casar, mas não tem como. E o Júnior falava, né? Vamos fugir. Júnior, vamos fugir. A minha sogra me fez, se quiser vir, tem um quarto aqui para você. Né? Minha sogra é muito conviteira, né? Eu amo a Socorro. Aí a Socorro dizia assim, filha, venha. Você não fica em pecado. Você vai para o cartório, casa, você mora aqui comigo. Eu disse, mas Deus não quer isso para mim. Deus não lhe tira de Lodebar sem honra. Esperar dói, mas traz a honra que você precisa, né? E eu não queria fazer nada errado. Eu dizia, Deus, eu não aceito. Porque tudo que começa errado, termina errado. Eu não vou desonrar minha mãe. Eu não vou fugir de casa. Eu vou suportar. Vou casar. E eu vou sair casada de dentro da minha casa. Foi uma decisão que eu tive que tomar para a minha vida. Porque ninguém pode frustrar os planos que Deus tem na minha e na sua vida. E eu disse, eu não vou passar essa vergonha. Não existe pressão que me faça ceder. Eu não vou. A menina que era uma bênção da igreja saiu fugida, casou, se amigou. Não quero isso pra minha vida, Jesus. E inclusive repetir a história da sua mãe que saiu. Não vou começar errado. Fugida também. Eu não aceitava aquilo pra minha vida. Sim. E eu disse pra Deus, eu não aceito. Amém. Porque tu és o meu pai. Me tire com honra. Planejei casamento, festa. Mas eu era uma menina de 18 anos. Sem pai, sem mãe. Trabalhando pra mãe, não ganhando o que era o justo. Proibida. O Júnior não era maloqueiro, o Júnior era um homem crente, nascido na igreja. Eu não era presente para ele. Ele era um presente para mim. Ele era a oportunidade de construir uma história diferente da minha descendência. De me dar aquilo que eu nunca tive. Então, e ele me aceitou com todos os meus defeitos, meus traumas, minhas limitações. Então, quando eu fui conversar com a pastora, minha mãe não gostou. Porque como uma boa crente que não dá testemunho, não quer o pecado exposto. E a pastora muito... Como é que se diz aquelas pessoas que não se metem? Imparcial. Muito imparcial. Disse, olha, se vocês querem casar, casem. Mas não faça nada errado. Eu digo, tá vendo, Júnior? As bênçãos de Deus só vai acompanhar se a gente fizer tudo certo. Ele disse, eu não estou falando que a gente vai fazer errado, estou dizendo que eu vou levar para um cartório e a gente vai casar. E eu saí feliz daquela reunião. Decidida a casar com meu marido. E quando eu saio da igreja, meu irmão estava na porta com o carro da minha mãe, que meu irmão já dirigia, ele dirige desde criança, desde 12 anos ele dirigia, né? Desde ela que ela tem a mãe responsável dela. Desde 12 anos meu irmão dirigia carro e ele estava dirigindo, e quando ele dirigiu, e meu irmão falou palavras muito pesadas para mim, estava na igreja, não estava fazendo nada errado. E ele disse bem assim, olha aí usou um termo, na frente da igreja. Se a hora de crente está chegando em casa, sua isso, sua aquilo outro. E eu não estou falando de gente do mundo, não. Eu estou falando de gente crente. Que ceia. Gente da igreja. Né? Por isso que hoje não faz tanta diferença alguém me perseguir. Eu já fui provada dentro da minha casa. Quem chega para me perseguir só está perdendo um tempo. Eu vou resistir, não vou desistir e vai perder a viagem. Já matou o leão, o urso e o gigante. É muito fácil. Agora é só pegar a espada que está escondida. Sim. E pronto. É muito fácil para mim, né? É só lembrar, nada me abala, a bala nadando.
Eita, Jesus Cristo! Nada me abala. Ele dá resistência. Glória a Deus. Ele é grande. Aleluia. Né? Aí quando eu saí dali, eu fui pra casa. E quando eu fui pra casa, tava minha mãe com o cinturão, me esperando. 5 minutos, né? 10. 10. Já vamos encerrar. Ela me esperando pra poder bater em mim. Ligou pro meu esposo, pedindo pra ele casar comigo. Sim. Se ele fosse homem. Ela ligou. Ela que ligou. E foi aquela confusão toda. O Júnior disse, 12:00 eu estou aí. Só que ela não esperava isso, porque todos me abandonaram. Mas quando Jesus vira o nosso pai, ele fica. Meu marido, 11h59, quase meio-dia, me pegou, me levou para um cartório, casou comigo.